Pessoal, vamos fazer uma rápida revisão aqui, justamente da nossa unidade, da nossa terceira unidade de História Contemporânea. Né? Nós vimos uma série de questões, né? Mas vamos centrar em dois textos, que são os dois textos que são os textos basilares da prova. O Figuras e Papéis, da Michel Perrault, né? E o do Osborne, né? O Roger Osborne, Aceitar e Recuar, o cidadão idealizado. Então, são dois textos discutindo temas diferentes, né? Bastante diferentes. Né? O Figuras e Papéis vai discutir justamente a questão da família, da estrutura familiar, da estrutura social basilar, né? Da sociedade burguesa aí, e o papel e as figuras dessa família, as principais figuras, né? O marido, o esposo, o pai, o filho, e os papéis que são atribuídos a cada uma dessas figuras. Né? Então, basicamente, assim, é um texto que tem um caráter assim, mais de uma leitura mais estrutural, né, da sociedade, ou seja, mostrar os grupos e como esses grupos estão estruturados e cada um desempenhando determinadas funções e, no caso, determinados papéis e tal. Bem, então o que a Michel Perrault justamente vai chamar a atenção sobre a sociedade XIX, a sociedade vitoriana aí, é justamente a proeminência, o poder, né, que tem o pai nessa sociedade. Né? O pai é um elemento sobre o qual gira toda a sociedade, basicamente. Né? Então o pai ele tem um poder que é um poder privado, né, um poder sobre a família, e também tem um poder fora da família, né, um poder público. É o pai que representa a família no espaço público. Então ela vai justamente mostrando, né, a gente já discutiu esse texto, só para fazer uma retomada disso, ela vai mostrando toda essa caracterização que torna o pai uma figura proeminente, né, os seus poderes, o que ele pode, né, em termos econômicos, em termos do controle sobre os indivíduos da família, né, desde a mulher, mas também passando pelos filhos. Né, e daí ela vai justamente caracterizando também como esse poder ela se manifesta justamente no ambiente doméstico, na própria casa, né, nos compartimentos da casa. Né. Depois ela vai justamente discutir a questão do poder simbólico desse pai, sobretudo quando ele morre. Né? Então, o poder que o pai tem, né? A figura do pai nessa sociedade. Né? E justamente vai estabelecer uma série de outros elementos, né? que passam justamente a mostrar que existe uma dinâmica, né? Uma dinâmica durante todo o século XIX entre o pai e esses outros membros da família, a mulher e os filhos. Né? E justamente essa dinâmica surge do conflito que há entre esses grupos, entre esses dois grupos, essas figuras. Né? Então, de um lado, o pai, de certo modo, procurando manter a sua autoridade, o seu poder sobre os demais, e por outro lado, os outros começando justamente a tentar, vamos dizer assim, buscar, né, sua própria espaços de liberdade, espaços de maior independência, né, em relação ao poder do pai. Né. Então essa a grande, vamos dizer assim, o grande eixo de interpretação do texto. Né. Então a gente vai ter justamente como, por exemplo, os filhos, eles justamente vão começar a se colocar quais são os elementos que vão justamente fazer com que esses filhos passem a ter maior autonomia em relação aos pais? Um deles é o próprio casamento. Quando os filhos casam, eles passam justamente a construir uma outra família e já não mais depende dos seus pais como antigamente, né? Do ponto de vista dessa dependência não só financeira, mas também a dependência social, né? do próprio pai. Né? Ela vai justamente demonstrar as várias estruturas que organizam essa sociedade, né? A questão, por exemplo, do casamento, né? O papel que o casamento tem, né? Nessa sociedade, como é que é esse casamento, como é que ela né, mantém, né, essa unidade social, né, que é a família.
Mas, por outro lado, ela vai justamente mostrando como esse processo ele vai sendo modificado no decorrer do século XIX. Né? Se no início do século XIX, até as primeiras décadas, né, ele tem um caráter ainda bastante controlado, né, bastante fechado em alguns casos, né, por exemplo, a prática da endogamia, né, o casamento entre pessoas de um mesmo grupo familiar, né, com o decorrer do tempo, sobretudo com a abertura da sociedade se tornando mais complexa, na segunda metade do século XIX, as cidades, né, se ampliando e começa a entrar outros processos que vão justamente minar essas estruturas mais tradicionais, mais controladas. Né? Um desses aspectos que ela chama atenção e que outros autores chamam atenção justamente é o surgimento do amor, de uma nova categoria, né, do amor romântico. Né? Então, esse amor que é considerado justamente um elemento de desorganização, desagregação. Né? Então, o casamento, ou seja, as uniões, elas eram feitas justamente a partir de critérios muito mais, vamos dizer assim, da conveniência, né? Sobretudo econômica e política entre os grupos, e agora justamente começa a entrar esses elementos que são elementos desagregadores, que é o amor romântico, a paixão. Né? Isso vai aparecer justamente, vai ser, vamos dizer assim, vai ser bastante explorado, né, pela literatura, os romances, né, nesse período, e que nós já falamos sobre isso. Né? Ao mesmo tempo, ela vai mostrando como essa sociedade ela se diferencia das sociedades rurais, né, das formas de família rural ainda predominante, né, em alguns locais, né, e também entre a própria aristocracia e também o meio operário. Né. E aí justamente ela vai assinalando os elementos que estão ligados justamente aos papéis de cada grupo, né? de cada figura dessa. Né? O das mulheres, né? Também mostrando que essas donas de casa, essas mulheres burguesas, elas não eram, vamos dizer assim, passivas, né? Não eram, né? Tem toda uma importante agência dessas mulheres, elas agem, elas têm uma forte presença no cotidiano, na casa, né? E nas questões ligadas ao universo familiar. Então a importância dessa mulher burguesa justamente como agente, não como um ser passivo, né? Porque muitas vezes é tratada assim, não, se ela é mulher burguesa, que ela está dentro do nome da casa, ela é apenas uma mulher submissa e tal, e não é bem isso. Né? Então, por outro lado, né, a gente sabe que os filhos, a relação de pais e filhos também foram sendo alterados aí durante esse período. Né? A própria família burguesa justamente começa a ter a importância que vai ser dada justamente cada vez mais à criação dos filhos, e os filhos como elemento de continuidade da própria família. Né? Não é mais um mero, como nas famílias camponesas, né, uma espécie de indivíduo que vai ajudar, né, no trabalho. Né? Então, é mais aquele que vai dar continuidade àquela tradição daquela família. Né? Então, por isso, há um grande investimento por parte dos burgueses nos seus filhos. E esse investimento não é só um investimento econômico, mas também investimento de afeto, né? Afetivo. Né? Então, há uma grande proliferação de compra de brinquedo, a questão da preocupação, né, de criar, de dar mais atenção às crianças. Né? Então, isso vai ter impacto sobre a diminuição do tamanho da prole, né? Que antes chegava, né, a 14, 15, né? Então vai a diminuição. Né? Então tem toda uma série de questões. Né? E aí ela vai justamente falar um pouco também dessas crianças, né, do surgimento desses indivíduos, como é a vida dessas crianças desde o nascimento, né, o que é que se espera, quais as expectativas, os papéis que a elas são destinados, né, o bebê, a primeira infância, né,
aí entra na fase justamente da puberdade, então já entra numa fase que começa a ser uma fase crítica, né? Que seria a adolescência, e, e tudo isso ela vai justamente mostrando por cada uma dessas fases como. E outros elementos que ela vai justamente mostrar dessa transformação, que justamente mostra o papel que esses indivíduos passam a ter, esses indivíduos, os filhos, né? Cada vez mais diferente da família que antecedeu, né, das formas de família aristocrática, era justamente um dos comportamentos é justamente a questão da relação da prática, né, de bater nos filhos, né? Até então muito comum, sobretudo em alguns meios, né, sendo no meio aristocrático, meio popular, mas que entre os grupos liberais, os mais instruídos, já não se admite mais esse tipo de punição, né? Então, por exemplo, há vários casos assim que os pais, quando o filho fez teve algum problema na escola, né? E que era prática em algumas escolas baterem nos filhos, aqueles que fizessem, nos alunos que fizessem algum tipo de, cometesse alguma irregularidade, alguma indisciplina, ou mesmo erro no aprendizado, de ser punido justamente com a chamada palmatória, né? Todo mundo conhece, já ouviu falar nessa história. Então há um crescimento muito grande por parte tanto da pedagogia de não aceitar mais a palmatória como elemento de punição, né, pedagógico, né? E também os pais já também não admitem que os filhos deles sejam objetos, né? Sejam fruto de que outra pessoa, o ser professor, possa bater neles, né? Discipliná-los. Né? Então, isso é um elemento importante para a gente entender justamente como essas figuras elas começam a ganhar certos direitos. Né? Então, e elas já não podem ser assim simplesmente, né, ignoradas. Né? A própria escolha do casamento, a escolha do cônjuge, né, já não é mais uma decisão dos pais, do pai, como era ainda costume, ainda é muito forte. Né? Agora o pai passa justamente a cada vez mais a tentar, né, entrar em um acordo justamente com os interesses dos filhos, né, dos filhos, do homem e da menina. Né? Bem, e aí ela vai justamente entrando em outros pontos, a relação dos irmãos, dos parentes, dos vizinhos. Então, um texto bem que a gente já discutiu e só voltando para a gente relembrar algumas coisas. Né? O outro texto, né, já vai discutir questões totalmente diferentes. Né? A questão aí é a questão da cidadania, a questão da democracia, do surgimento da democracia de massas na Europa, né? Justamente nesse contexto aí do final das últimas 3 décadas do século XIX, entrando pelo século XX. E justamente o autor vai novamente, né, retomar esse contexto como um contexto de mudanças sociais, mudanças econômicas importantes. Né? Há uma melhoria nas condições de vida dos trabalhadores de uma maneira geral, né, europeus, a gente está falando da Europa, poucos Estados Unidos, né? Então, há uma melhoria nessas condições. Né? Então, esses trabalhadores já não vivem mais naquela situação de miserabilidade, de exploração, como no início do século. Né? E isso justamente vai também estar atrelada a essa questão desses ganhos, né? Desses ganhos que não são só ganhos no universo da sobrevivência, né? Mas também ganhos, né, no tempo e na própria realização de outras atividades fora do trabalho. Né? Então, o autor justamente vai focar em algumas questões que vão ser importantes aqui nesse texto. Assim, quais são os elementos que vão engendrar essas mudanças, essas aberturas para essa ampliação da democracia? Né? Quem são esses agentes, esses vetores que impulsionam, né, essa abertura? Sabendo que nem todos acreditavam e nem queriam essa ampliação do voto. Durante todo o século XIX, houve várias resistências, né, no sentido de que trabalhadores e a própria classe média passassem a votar. Então, por que isso vai mudando aí no final do século XIX? Em grande parte, você tem 2 agentes fortes aí, né, que o autor vai chamar a atenção. Um é justamente
uma elite, né, uma elite liberal, ou uma nova elite liberal, né, um novo liberalismo, que justamente vai cada vez mais deslocar o seu elemento de interesse justamente para as funções de Estado. Né? Aquilo que o liberalismo clássico tinha, né, não queria mexer. Né? O Estado era um elemento que deveria ser altamente reduzido, né? Mínimo, né? Para usar o termo ainda hoje. Então, esses liberais, né, esses novos liberais, para não confundir com o neoliberal, os novos liberais, eles justamente têm uma intervenção, eles passam a ter uma visão do papel crescente do Estado. E isso, de certo modo, vai estar ligado também à questão justamente de fornecer direitos aos cidadãos. Né? Então, se o Estado vai crescer, se o Estado vai se tornar, além das funções econômicas que ele já atuava, né, mas agora ele vai começar a atuar em outras questões que vão estar fortemente ligadas a esse sentido de cidadania, ou seja, fornecer direitos, garantir direitos a esse cidadão. Direitos de quê? Educação, saúde, pensão, tarará, né? Então, esse é um vetor importante. O outro vetor importante que o autor vai chamar a atenção é o próprio sindicalismo, é a própria força dos sindicatos, a força da organização dos trabalhadores nesse período. Né? Então os trabalhadores estão mais fortes, os sindicatos são mais fortes, têm mais capacidade de reivindicação, eles já arrecadam, têm uma capacidade de arrecadação, né, muito maior. Né? Eles já começam a definirem lutas, que são lutas não mais locais, mas lutas bem mais amplas, às vezes até do campo nacional. Né? Por exemplo, puxando algumas ações, são as ações que vão ter grande poder, né, como as greves, né? E que vão justamente pressionar, né, a garantir também esses benefícios, esses direitos que esses trabalhadores, né, tanto esperavam. E por outro lado, os próprios trabalhadores, eles vão começar também a reivindicar, a criar um tipo de partido, ou seja, não é só a luta não era só uma luta por melhoria das condições de trabalho, melhoria das condições do dia a dia, né? Mas era também uma luta política. Era importante, por exemplo, que a legislação ela garantisse esse direito do trabalhador. Né? Ele até cita um caso aí, que é um caso clássico, né? Que um sindicato entra com... está lá numa disputa, né, com o sindicato patronal, com a empresa, e faz uma greve, e a greve vai ser julgada. E quando vai para o julgamento, os juízes justamente penalizam o sindicato, impõe uma multa ao sindicato altíssima. Né? Então os sindicatos eles começam a ver, olha, se a gente não mudar a lei, se a gente não mudar a legislação, a gente vai ser sempre penalizado com esse tipo de julgamento. Então a gente tem que justamente ter uma participação maior justamente nessa esfera da legislação, na esfera de quem faz as leis, justamente do parlamento. E aí é claro que os trabalhadores já atuavam no parlamento através do chamado Partido Liberal, mas eles vão começar a pensar no partido próprio, que fosse fortemente marcado por essa categoria de trabalhadores. Né? E aí quando surge o partido, no caso da Inglaterra, o Partido Trabalhista Independente, depois o Partido Trabalhista. Então você tem essas duas forças, são forças importantes nessa formação, nessa ampliação da democracia de massa. O autor vai também mostrar que essa democracia ela não era algo restrito à Europa, ela vai se ampliando e ela vai justamente, né, conquistando, não, sendo inserida em outros contextos, em outras realidades, como o Japão, a China, né, o Império Otomano, né, a própria América Latina. Né, a gente vai ver aí no final do 19 justamente processos democráticos. Outro elemento importante desse processo da democratização é justamente a conquista do voto feminino, as lutas e o esforço na conquista desses votos femininos. E no final, justamente, ele faz um balanço sobre essa questão da democracia para mostrar que, apesar dessas conquistas importantes, né, do ponto de vista
dos direitos civis, que era a questão do direito do voto, a situação social e econômica dos trabalhadores da maioria da população na Europa ainda era bastante complicada, né? E isso, de certo modo, vai ser um fator que vai justamente servir para minar a própria democracia, né? Então, isso depois a gente vai ver já em Contemporânea 2, mas isso vai ser um elemento que vai fazer com que se veja também a democracia de forma desfavorável, né? Ou seja, o que adianta você ter o voto, mas você não ter o pão, né? Essa é não ter o trabalho. Então essa questão é uma questão que vai ser muito forte aí, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial, né? Mas já antes você já tem essas questões pautadas. E é claro que também ele vai mostrar, né, como a gente já falou, que a visão sobre a democracia, o interesse pela democracia, não era um interesse comum que todos abraçavam, né? Havia aqueles que tinham fortes críticas, eram avessos à democracia, né? A democracia. Porque via essa democracia como uma democracia burguesa, né? Uma democracia que não era a verdadeira democracia, né? Democracia proletária, né? Então você tinha um setor do movimento mais radical, do movimento revolucionário, sobretudo de viés marxista, que viam justamente nesse tipo de democracia, uma democracia limitada, e só seria suplantada com uma verdadeira democracia operária, que viria através de uma luta, de uma revolução e da imposição de uma ditadura do proletariado. E aí eu tenho democracia, né, fica, né, associado justamente a uma ditadura, né, pela terminologia. E o outro grupo é o grupo justamente dos ultranacionalistas, que a gente também já falou sobre ele, né, que justamente vai ganhar força aí, né, sobretudo depois da guerra, né. São aqueles que querem justamente ter uma visão chauvinista, assim, uma visão da nação como um grande elemento que as outras nações são nações potencialmente inimigas, cabe à nossa nação se defender, então essa visão. E a democracia se coloca como um entulho nisso, porque a democracia, de algum modo, fragiliza o poder o poder executivo, o poder daquele que manda, né? Então, muitos viam nessa democracia como muito mais como um entulho, né? Alguma coisa que tinha um caráter mais demagógico, né? Do que, de fato, um poder legítimo, né? Então isso vai ficar muito forte justamente na argumentação e no pensamento dos setores mais autoritários, né? Pois bem, então essa é uma revisão mais geral, né? Eu espero que todo mundo, né, assistam as videoaulas, leiam os textos com cuidado e se prepare para a prova, né, que a gente vai fazer, e se der certo, todo mundo, né, vamos fazer com sucesso, certo? Obrigado aí a todos.